Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje, para nossa breve meditação, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler o capítulo 13 com vocês a partir do verso 24, que diz assim: Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disse: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou o servo. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem junto até a colheita, então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarram-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é bastante conhecida nas nossas igrejas para fazer a separação daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E é bem verdade que existe joio e trigo em todos os lugares, mas não somente dentro da igreja. Eu falo aqui na igreja no sentido de templo físico. Isso acontece conosco no lugar onde nós estamos, que é esse mundo, e nós somos chamados a viver aqui. O Senhor dá bastante instruções com relação a comportamentos, com relação principalmente sobre isso que eu quero falar com vocês, identidade. Você que me ouve diariamente, você que, sabe, mesmo que diante as suas fraquezas, o Alisson também tem as fraquezas dele, não se engane. Nós não fomos chamados para confiar no A, B ou C, nós fomos chamados para confiar em um nome. E o nome dessa pessoa, o nome do nosso Deus é Jesus. Jesus significa Deus é a salvação. Eu quero repetir isso, Deus é a salvação. Mas é necessário nós nos portarmos e principalmente na questão da identidade. Eu quero fazer algumas aplicações com referência a esse texto. Fala que o reino dos céus é como um agricultor, e semeou boas sementes em seu campo. Irmãos, Gálatas 6:7, esse versículo tem que estar bem firme em nossa mente, que aquele que Deus não se deixa zombar, aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no espírito colherá eternidade. E como que eu semeio no Espírito? Olha, bom, o Paulo fala que é pela transformação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade. Romanos 12, versículo 2 diz que nós devemos ser inconformados com esse mundo. É assim, com a inconformação. Irmãos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando isso vai acontecer, eu creio que, e é uma coisa que eu creio, Alisson, pela minha vivência, a partir do momento que eu me dediquei a aproximar mais do Senhor, menos vezes eu caí. Logicamente você vai ficando mais forte e você vai percebendo as ciladas, as armadilhas que o inimigo traça para que nós caímos. Qual que é a intenção de que nós caiamos? É simples, irmão, é justamente para fornecer acusação contra nós e para que nós possamos parar e assim nos tornarmos até mesmo, sabe, pensadores daqueles que pensam diferente. Olha, em Gálatas capítulo 4 diz: Portanto pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor, que é a do escravo, apesar de ser dono de todos os seus bens. Ou seja, nós não podemos pensar como escravos, o que Paulo está falando, porque, sabe, mas é necessário atingir o crescimento. É por isso que o inimigo plantou as boas sementes. Perceba, enquanto os servos dormiam, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O joio e o trigo, meus irmãos, eles se parecem em tudo. Quando você olha o joio e o trigo numa plantação, você não vai identificar qual que é qual. E qual que é a diferença? Bom, irmão, o joio, ele não se dobra. E o trigo, ele se dobra. Eu gosto de Mateus capítulo 5, versículo 4, fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Nós estamos falando de herança, estamos falando de promessa. Promessa e herança não definem nada. Mas Paulo está falando que enquanto eu pensar como escravo, eu não conseguirei atingir a herança, porque eu não tenho a maturidade
necessária. E a palavra pobre de espírito em Mateus capítulo 5, versículo 4, no hebraico, no original, ela significa anarria. Anarria fala justamente daquele que se dobra, daquele que reconhece a sua pobreza espiritual, daquele que reconhece que precisa de um Salvador, daquele que sabe. Ele fala, quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Então o joio tem aparência, parece que ele vai crescer. O joio canta, o joio prega, o joio fala de Deus, mas o joio não se dobra. Ele não fica inconformado com o seu pecado. Essa é a grande diferença. É como se fosse normal, é como se fizesse parte do cotidiano dele. É como se eu pensasse assim, Deus vai me perdoar, eu pequei mesmo, e não é assim, irmão. O pecado ele tem que provocar em nós, sabe, um quebrantamento de coração. E essa, eu creio que é a grande finalidade de Deus permitir nós pecarmos, é justamente a dependência. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, roguei a Deus que tirasse 3 vezes o espinho da minha carne, mas ele me respondeu, a minha graça te basta. Agora, a plantação, ela tem um propósito, e qual que é? Crescimento, meu irmão, e o crescimento, ele se dá justamente na mentalidade. E como que se dá o crescimento? Bom, a palavra fala que o inimigo vem. Agora o inimigo é de quem, meu irmão? Fala assim, quando os servos dormiam, seu inimigo veio. O inimigo é nosso. Deus não tem adversário. Deus, ele é totalmente poderoso. Deus, ele não está numa luta cósmica contra Satanás. E tem muitos irmãos que, e é por isso que acontece a entrada é por isso que tem aquela brecha, aquela onde Satanás entra e toma conta da nossa mente, querendo nos colocar em depressão, por causa da culpa que carregamos. Irmão, o inimigo, ele é da nossa alma. O inimigo, ele ataca no nosso coração, ele não é inimigo de Deus. E como que vence? Alisson, os próximos versículos falam, os servos do agricultor vieram e disseram, o campo que o Senhor semeou. Falaram com quem, irmãos? Falaram com o inimigo? Ficaram ouvindo o inimigo? Ficaram ouvindo as acusações? Olha, o servo, eles falam, o que o Senhor plantou está cheio de trigo. De onde ele veio? Então nós temos que perguntar, a respeito de todas as pessoas que estão, de onde ele veio? Tem propósito comigo? Aonde eu vou caminhar? Aí ele fala, um inimigo fez isso. Quer dizer que nós temos só um inimigo? Não. Tem um inimigo que fica lá na beira do caminho, que recolhe a semente da palavra. Tem o outro também que eu quero ler com vocês, que está em Lucas capítulo 22, no versículo 31, quando o Senhor vira para Pedro e fala, então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Ou seja, é para te provar, para saber se você é trigo mesmo. E o que acontecia no ato daquela peneira, meus irmãos? Outra diferença entre o joio e o trigo é que o joio não frutifica. O trigo, ele frutifica a 30, a 60 e a 100, independente da dor. Então o ato de peneirar fazia justamente a separação entre o joio e o trigo. O agricultor pegava ali e começava. E o que acontece? No ato da frutificação, naquele momento, o trigo era peneirado e rompia-se a casca. E o que é essa casca, meus irmãos? A casca representa a vida antiga. Quando o cego Bartimeu é chamado a se encontrar com Jesus e se pôs no caminho louvando a Deus, ele arrancou a capa que dava a condição dele mendigar. Quem sabe o que não precisa de capa. Quem tem identidade em Deus não precisa, se esconder por baixo de máscaras. Quem sabe o que Deus tem reservado para eles se apega na promessa e nas recompensas prometidas. E confia no Criador, sabendo que aquela situação de mendigância anterior já não existe mais. Olha a outra coisa, devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. E aqui vem o problema justamente da vingança, porque a gente fica com raiva do joio, mas o joio ele tem uma função primordial, irmãos. Qual? Trabalhar o nosso coração, para que nós possamos justamente frutificar. E quais são os frutos? Amor, amabilidade, paciência,
Se nós andarmos só com pessoa paciente, meus irmãos, nós jamais mesmo seremos, sabe, aperfeiçoados na paciência. É nos momentos de impaciência que nós frutificamos na questão da nossa paciência. É nesses momentos exatamente que entramos num lugar onde a nossa paciência é provada. Eu quero ler com vocês algo que responde muito o salmista Davi no Salmo 37. Irmãos, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria. E a sabedoria ela é necessária para nós lidarmos com o outro. Olha o que ele fala no versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele no paciência. Outras versões, espere por Ele. Nós devemos esperar pelo Senhor. Sabe, eu sei que a decisão de esperar no Senhor é uma decisão muito difícil, mas toda espera no Senhor tem um propósito. E todo propósito do Senhor se cumpre. Ele sabia das nossas limitações quando nos chamou. Ele fala, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E muitas vezes nós comparamos. Há uma questão de comparação, e é isso que o Senhor está falando. Nós olhamos e falamos, eu estou servindo a Deus, estou fielmente, dobrando o meu joelho, estou lutando contra o meu pecado, estou vivendo uma vida piedosa e santa diante do Senhor, mas quem está sendo recompensado é o outro, meu irmão. Sabe, toda recompensa longe de Deus, ela é temporária. Lembra do filho pródigo? Toda herança fora de Deus, ela é temporária, ela acaba. Mas toda herança perto de Deus, ela é eterna. É isso que nós devemos nos apegar. Então, espera, tem propósito. Ele fala, por que ele fala para não arrancar? Por que ele fala para não se vingar? Porque se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem feixe e queimem-no, e depois guardem o trigo. Bom, eu vejo dois propósitos aqui. Primeiro, o Senhor, eu creio que Ele deixa, e a palavra não fala, mas o trigo ele pode se converter em joio. Ele pode se arrepender andando com o joio. Há um propósito, mas quando nós arrancamos o joio antes do trigo, o trigo também pode ser arrancado. Por quê? O processo de arrancar fala de vingança e, logicamente, esse não é um fruto de justiça de Deus. A nossa ira, ela não produz a justiça do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19, fala que a justiça, a vingança, ela pertence ao Senhor. Então nós não precisamos, sabe, preocupar-se. Eu gosto muito de um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 1. Fala assim, sucedeu depois da morte de José, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Irmãos, olha só, a palavra promete que o joio servirá ao trigo. Bom, Josué era um servo do Senhor, mas quando nós vemos essa introdução, lemos ela rapidamente, nós pensamos que ela serve só de introdução ao livro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. E ela dá algumas características. Bom, ela apresenta Moisés como servo do Senhor, mas apresenta Josué como filho de Nun. E há uma característica, por quê? Porque haveria uma substituição, e é nesse propósito de servir aos outros, de discipular as pessoas, que encontramos justamente a vida, que é, sabe, no processo de ajudar as pessoas a se levantarem, a encontrarem com o Criador, que há justamente um reestabelecer de vida em nosso coração. Moisés, que foi considerado servo do Senhor, e um servo do Senhor é o que faz a vontade do Senhor, é o que já identificou o seu propósito e obedeceu. E o que Josué fazia? Josué servia, servidor de Moisés. Ele serviu a Moisés, e é justamente isso. Ele servindo a Moisés, ele identificou que logo depois ele deveria suceder, ou seja, liderar aquele povo de uma forma diferente, com as suas características. Moisés foi um libertador, Josué foi um conquistador. Então assim é nós em nossa vida, meus irmãos. Agora, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo de colheita. O tempo de colheita fala de um tempo de julgamento. É um tempo ao qual o Senhor... Meu irmão, tem o julgamento final, mas tem o julgamento de tempos em tempos. Então não se preocupe, sabe? Não se preocupe. Se refugie, se espere no Senhor.
Olha, lembrando que todo esse processo, eu sei que não é simples e não é fácil, mas é na dependência do Senhor que nós encontramos, sabe, vamos dizer, o sucesso para a nossa caminhada. Então eu quero ler com vocês, para terminar, como eu sempre faço, Salmos 37, versículo 5, que fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Eu estava meditando hoje em Lucas, capítulo 17, eu acho que é deixa eu procurar aqui, 17, no versículo 9, o Senhor, a palavra fala que ele veio para os pobres e para os oprimidos, né? E quem não sabe que é filho de Deus, quem não sabe que aqui, achei. Quem não sabe que ele que é filho do Senhor, é uma presa fácil para o inimigo. Quem não tem a consciência de trigo, de anarquia, é uma presa fácil para o Senhor, porque o Senhor traz uma mensagem ali para um jovem rico, ele se nega. E nesse momento, os discípulos falam porque ele fala assim, que era mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Logicamente, a figura do exagero para dar o quão difícil é ser salvo. E aqueles que ouviram ali falaram assim: quem pode ser salvo então? E Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Todas as nossas impossibilidades diante de Jesus, meus irmãos, elas se dissipam e nós podemos andar tranquilo. E nesse descanso, o nosso descanso, ele deve ser no Senhor, entregando sempre completamente para Ele. Quando Ele te chamou, Ele sabia das suas fraquezas, das suas limitações. Ele sabia que muitas vezes nós queríamos pegar o joio. Ele sabia que nós queríamos chutar o balde, mas Ele nunca confiou em nós mesmo quando Ele nos chamou. Ele confiava especificamente no seu nome. Então entrega o seu caminho para Ele, sabe? Ele te vê como um escolhido e não como um chamado, mas você precisa se ver como um escolhido. Eu preciso me ver como um escolhido no Senhor e caminhar nessa disposição até que a nossa mentalidade não seja mais de escravo, até que cresçamos à estatura do varão perfeito, sabe? Os que estão na frente não devem jamais interromper os crescimentos dos que estão atrás. Que Deus abençoe, meus irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre. Tchau, tchau.